aqui para falar com vocês hoje é, sobre regularidades, matemática, ciências das regularidades. O que vem a ser essa questão de regularidades? Bom, matemática, né, não é algo que está longe da nossa vida, né? Não é algo que se trata apenas de números. Ela nos auxilia na resolução dos nossos problemas do dia a dia, desde das compras que a gente faz no nosso dia a dia, das atividades que a gente desenvolve na construção civil, na engenharia. Então, a matemática está ligada ao homem desde o início desde o início da história, como o professor Guilherme trouxe na outra apresentação. A palavra cálculo, né, já na antiguidade, ela vem da onde? Do hábito do homem contar, né, seus animais, seus objetos. Então, a palavra cálculo significa pedra. O homem reunia pedrinhas, né, para identificar o número de elementos que ele possuía. Então, a matemática sempre esteve presente na vida do homem, né? Então, dando sequência, padrão, né? Padrão quer dizer elementos que se repetem. A palavra padrão, em síntese, é isso. Quer dizer, elementos que se repetem de maneira regular, né? E nas figuras que eu trago nas próximas lâminas, vocês vão ver que é bem fácil compreender. Regularidade é o que mantém uma certa ordem, mantém uma determinada frequência. Então, padrão, né, são elementos que se repetem, regularidade se repetem dentro de uma ordem, né? Vejam essa figura, olha essa folhagem que ocorre na natureza, o padrão de desenvolvimento dela. Todas elas se desenvolvem da mesma forma, né? Olha essa outra figura que apresenta ali. Olha, existe uma fórmula, né, uma maneira de identificar esse padrão. Todas essas plantas, elas têm o mesmo padrão, né? Olha a onça, né? A pelagem da onça tem um padrão, né? Segue uma ordem. Todas as onças vão ter esse padrão, né? Então, e é isso que a gente observa, repetição ordenada, né? Aqui nós temos no nosso estado a pesca da tainha, são atividades que são aguardadas, né? Em todo mês de maio traz a temporada da pesca de tainha, né? Então, se sabe que o padrão é a tainha no mês de maio subir para se reproduzir. Então, isso é um padrão, né? Isso ocorre com regularidade. Bom, então, a matemática é a ciência que transforma essas regularidades numa linguagem própria. Ela usa números, ela usa símbolos para descrever esses fenômenos, né? Esses padrões. Então, não é nada mais do que a matemática, não é nada mais que a interpretação desses fenômenos, né? Ela tenta tornar, numa linguagem matemática, né, organizar esses padrões, tornar claro a compreensão desses fenômenos, né? Observamos aqui a sequência, né, nessa tabelinha. Nós temos ali os números pintados, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se a gente reparar, os números que estão pintados, eles temos uma sequência, né? Essa sequência respeita a soma de 2, né? 2 mais 2 vai ser 4, mais 2 vai ser 6, quer dizer, é uma sequência que segue um padrão e é ordenada, né? Então, se torna uma regularidade. Então, se tu seguir no 14, no 16, né, o número tu vai conseguir descobrir os outros termos a partir dessa regularidade, né? Então, nós temos ali a outra sequência, 3, né? 1, 2, 3, depois pinta o 6, 7, 8, 9. Quer dizer, se repararmos, os números pintados têm uma sequência de 3, 6, 9 e 12, que respeita a regularidade de somar 3. Assim, a gente conclui que uma sequência numérica são números que se repetem obedecendo uma regra, uma regularidade, né? Então, as sequências numéricas elas obedecem uma norma. Nós temos o semáforo.
O semáforo ele obedece uma sequência de tempo e de cores, né? E que vai se repetir de forma indefinida. Então, espero assim, ó, que vocês tenham compreendido essas definições. O que que é o que que são regularidades? São fenômenos que ocorrem seguindo determinada ordem, né? Então, no estudo da matemática, a gente procura identificar as regularidades em sequências numéricas, seguindo as leis que surgem de diferentes padrões que se repetem. Quer dizer, na matemática, então, nós buscamos identificar essas regularidades, descobrir a maneira que essas regularidades para isso aí. E na sequência do estudo, nós vamos começar a identificar esses padrões em operações algébricas, né? Então, essa introdução é para que vocês compreendam o que que é um padrão, o que que é uma regularidade, né? Para que a gente possa dar sequência no estudo nas operações algébricas. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem claro, tá? E nós vamos dar sequência no estudo dessas regularidades dentro da álgebra, tá? Seria isso aí. Bons estudos, tudo de bom. Oi pessoal, eu sou a professora Carla de Matemática e eu vou trazer para vocês alguns exemplos de regularidades, desses padrões que a gente encontra, né, na nossa vida e que a gente pode fazer também. Então, eu estou aqui na cozinha da minha casa e eu vou mostrar para vocês um padrão de regularidade que o profissional, quando constrói uma casa, um pedreiro, ele usa, né, que é um padrão matemático. Por exemplo, a minha cozinha tem azulejos na parede. Percebam que ele não foi colocando aleatoriamente esses azulejos, né? Ele tem aqui azulejos que tem umas florzinhas e um que não tem a florzinha. Então, na hora que ele foi fazer essa colocação, ele cuidou para colocar um com florzinha, um sem florzinha, um com florzinha, um sem florzinha, né? E seguiu esse padrão de repetição. Eu não encontro, de repente, dois azulejos de florzinha um do lado do outro. Quando ele mudou para linha de baixo, na colocação do azulejo, ele buscou seguir o mesmo padrão, mas ele ainda fez uma coisa diferente. Ele quis nos mostrar, que ele quis colocar, né, desencontrado. Então, em vez de ele começar, aqui ele começou por um vazio e veio por uma flor, aqui ele começou por uma flor e depois veio por um vazio. Se você olhar minha parede como um todo, ela segue esse padrão de regularidade, de ter um com flor e outro sem flor. Se vocês observarem mais atentamente, vão perceber que formam diagonais, ó. Diagonais com flor, diagonais sem flor. Então, há várias maneiras de olhar esse padrão de regularidade que tem aqui. Na nossa vida, tem muitos lugares que a gente observa padrões. O homem, ele observa padrões desde sempre, né? Tem uma coisa interessante sobre os padrões de regularidade que o homem criou para organizar a nossa vida olhando para a natureza. Calendário. A maioria de nós tem um calendário em casa, né? A maioria de vocês com certeza tem um calendário. O calendário tem várias informações, além das numéricas, né? Ele tem, por exemplo, as fases da lua. Como é que uma pessoa consegue fazer um calendário o ano inteiro e já dizer quando a lua vai ser cheia? Quando a lua vai ser minguante? Porque a natureza segue também esse padrão de regularidade a partir do movimento da Terra, do movimento da lua em torno da Terra. Então o homem consegue, inclusive, organizar essas informações no calendário das fases da lua, por exemplo. Isso é uma regularidade que se segue de tantos em tantos dias, eu tenho a lua. O homem também, ele criou a organização do ano dessa maneira, até o dia, as horas, ele observou padrões de regularidade de fenômenos que aconteciam na natureza. Uma coisa muito interessante para nós, e que fez toda a diferença para a humanidade, foi a percepção das estações do ano. Porque as estações do ano, elas influenciam na maneira da gente organizar a nossa vida, da gente se vestir, no plantio, na colheita. E como que se criou, então, no calendário, essa divisão por estações do ano? Se criou observando essas diferentes estações. Aí se deram nomes, primavera, verão, outono e inverno, e nós temos estabelecidos 4 estações que nós, os homens, criamos, não a estação, mas esses nomes, essas separações, para mostrar essa repetição que tem de tantos e tanto tempo. Então, isso são alguns dos padrões de regularidade que a gente observa, que o homem observa na natureza, observa na vida e traz para dentro das nossas organizações. Olá, sou a professora Simone, auxiliar de educação especial,
E eu vou falar sobre regularidades. Vou dar exemplo de regularidades usando lápis de cor. Elas podem ser ordenadas por cores e tonalidades, como vocês viram nessa imagem aqui. Os lápis de cor estão ordenados por suas cores e tonalidades. A regularidade também está nesse outro exemplo, por cores claras. E também ser ordenados por tonalidades. Esses são alguns exemplos de regularidades que vocês podem estar exercitando, né, usando lápis de cor. Observem esse crochê, né? Isso aqui foi um artesanato feito. Muitas famílias de vocês fazem artesanatos, renda de bilros, crochê, tricô, bordado. Percebam que para a gente conseguir ter um crochê bem bonito, a gente tem que seguir um padrão de regularidade. Esse aqui, por exemplo, se seguiu 3 pontos, um espaço, 3 pontos, um espaço, 3 pontos, um espaço, e assim sucessivamente até formar toda esse artesanato. No final ainda, se seguiu um outro padrão de regularidade para fazer o arremate, ó. 3 pontos, né? Um espacinho, 3 pontos, depois não se fez pontos, depois 3 pontos de novo para tentar formar esses biquinhos do crochê. Então, olha só essa outra situação. Eu tinha esse caderninho que estava sem capa e eu pensei assim, eu vou criar um padrão bem bonito de regularidade. Eu podia ter colado papeizinhos, eu poderia ter feito outros tipos de TNT, né, e outro tipo de material aqui para formar. Mas eu resolvi fazer pintando, com canetinha mesmo, né? Então eu primeiro dividi ele em espaços, né? E depois eu resolvi fazer, então, seguir um padrão de regularidade. Então eu fui colocando essas cores. A questão é, quando eu cheguei aqui, eu preciso saber qual é a próxima cor que eu tenho que colocar aqui. Se eu estou seguindo um padrão de regularidade, eu posso observar esse padrão e perceber quem seria a continuação. Então, ó, rosa, verde, laranja, azul. Rosa, verde, laranja, azul. Rosa, verde, laranja, azul. Se eu for seguir esse padrão, depois do rosa, quem vem? O verde. Então, eu tenho que pintar esse meu quadradinho aqui agora de verde. Então, eu vou ter o próximo quadrado do meu padrão de regularidade. E assim, eu vou fazendo com toda a minha capa e vou formar uma capa para esse meu caderno que segue um padrão. Nós temos muitas famílias aí da nossa escola que são artesãos, né? Trabalham com produção de mosaicos e de outros materiais. Isso é um mosaico, seguindo um padrão. Esse padrão também é interessante, se a gente observar ele bem, tanto eu posso seguir por linha e ver quem é o próximo elemento de cada linha. Então, eu tenho como descobrir qual é a regra da regularidade, para saber qual é a próxima cor. Depois do verde, quem viria? O laranja. Então, é só eu olhar para o padrão anterior, aonde a repetição começa a acontecer, eu continuo repetindo. Ou eu poderia olhar também por diagonais. Perceba que tem a diagonal rosa, diagonal azul, diagonal laranja, diagonal rosa, verde, laranja e azul. Rosa, verde, laranja. Então, antes da azul, quem vem? A laranja. Então, aqui eu sei que todos têm que ser laranja. Antes da laranja, quem vem? Ó, a verde. Então, aqui teria que ser todas verdes. Então, toda vez que eu consigo descobrir essa lei, essa regra e ir seguindo ela, eu tenho um padrão de regularidade. Agora, a gente vai ver um outro, que também é um artesanato, né? Eu gosto muito. Nós temos muitas famílias aí na Cachoeira que também fazem artesanato. Então, aqui a gente poderia fazer com miçangas, aqui a gente poderia fazer com outros materiais, né, que possibilitam essas repetições. Por exemplo, esse aqui eu estou fazendo um colar, né? Então, opa, quase que escapou. Então, eu escolhi um padrão de regularidade para montar ele. Né? Eu cortei canudinhos, que era uma coisa que eu tinha em casa, eu não tinha miçanga, não tinha nada, mas eu tinha canudinhos. Então, eu pensei, vou colocar, que padrão eu vou seguir? Para ele ficar, né, não aleatório, colocado de qualquer maneira. Então eu segui um branco, um rosa, um branco, um rosa, um branco, um rosa, ó. E tô conseguindo formar um colar, uma pulseira, algo que eu queira fazer com ele, né, de artesanato. Eu também tô montando um outro que é um pouco mais complexo, que é esse aqui. Esse aqui, o meu desafio é descobrir quem é o próximo, porque eu tô seguindo um padrão diferente. Então eu comecei com 2 brancos,
Um rosa, um branco, um amarelo, um branco, um verde, 2 brancos. Um rosa, um branco, um amarelo, um branco, um verde, 2 brancos. Um rosa, um branco, um amarelo, um branco. Quem seria o próximo canudinho agora, né? Se eu for seguir o padrão de regularidade, depois que eu tenho um amarelo, eu tenho um branco e eu teria um verde. Então, agora chegou a hora de eu colocar um verde aqui. Daí, depois do verde, o que que vem? 2 brancos. Então, esse é um padrão um pouco mais complexo de regularidade, né? Não é 1 a 1, ele tem essa combinação de vez em quando dos dois. Então, eu criei esse outro padrão. Eu poderia criar o padrão baseado no tamanho, grande, pequeno, ou grande, pequeno, pequeno. A regularidade a gente pode escolher. E isso poderia ser feito com vários materiais diferentes. Tem alguns artesãos que usam sementes, né? Então, semente grande, semente pequena, tantas sementes pequenas, depois uma grande. Então, tudo isso são padrões de regularidade que, se a gente quiser copiar, fazer um conjunto, por exemplo, se eu fizer um colar e quiser fazer uma pulseira, eu também posso, seguindo o mesmo padrão, formando um conjunto. Pessoal, isso é hoje o que eu quis trazer para vocês, o que é regularidade. Espero que todos tenham compreendido, que a gente tenha regularidade em todos os lugares, elas podem ser na natureza, elas podem ser no dia a dia da nossa vida, e ela também pode ser de objetos que a gente cria, tá bom? Até a próxima, obrigada. Tanto o pensamento musical quanto o matemático têm em comum a busca por padrões e regularidades. Na música, isso se dá através do ritmo, da harmonia e da estrutura do compasso. Olá pessoal, eu sou o professor Carlos, gostaria de compartilhar alguns conteúdos com vocês. Hoje eu queria falar para vocês sobre sequências. Então, vamos falar sobre dois tipos de sequências. São as sequências recursivas e as sequências não recursivas. Então, uma sequência dita recursiva, quando cada termo dessa sequência ela depende do termo anterior. Por exemplo, nessa sequência que a gente tem aqui embaixo, que começa a partir do 1. 1, 6, 11, 16. Cada termo foi adicionado 5 unidades. A cada termo foi adicionado 5 unidades. Ó. Então, o termo seguinte, aqui, o termo seguinte foi obtido adicionando 5 ao primeiro. Ó. 1 mais 5, 6, mais 5, 11, mais 5, 16. E esse 5 aqui, como o próprio nome já diz, a sequência, ele é um recurso. É um recurso que foi adicionado ao primeiro termo. Por isso que é chamado sequência recursiva. Aí temos aqui um material que nós criamos com tampa de garrafa de água mineral e com ele foi criado algumas sequências de figuras. Figura 1, nós temos uma unidade aqui, figura 2, 3 unidades, figura 3, nós temos 5 unidades, a figura 4, 7, a figura 5, 9 e a figura 6, 11 unidades. Qual seria a figura 7? Seria uma figura que tinha, claro, 13 unidades. Outra sequência aqui recursiva. Temos 1, a esse 1 foi adicionado 4, ficou 5. Ó. 1 mais 4, 5, mais 4, 9, mais 4, aqui ficou 13. Qual seria a próxima sequência? No caso aqui seria 17 unidades. Ó. Observe que em cada ponta
dessa figura que lembra uma cruz, foi adicionada uma unidade. Essa sequência também é uma sequência recursiva. Figura 3. Tem esse objeto que parece um bumerangue. Primeira figura aqui tem 4 unidades. Figura 2. Observe que já foi aumentado 3 unidades. Ó. Foram aumentadas 3 unidades. Uma unidade nessa coluna e uma unidade em cada ponto. Então ficou 4, ficou 7. Próxima figura, ó, já aumentou mais 3, ficou 10. Próxima figura, quantas tampas teriam? No caso aqui, teriam 13 tampas, né? Espero que você tenha entendido essa lógica, né? Uma última sequência aqui de figuras, uma última sequência recursiva seria essa. Figura 1, 8 unidades. Figura 2, 12 unidades. Figura 3, 16 unidades. Figura 4, 20 unidades. Qual seria aqui, no caso, a quinta figura? Seria 24 unidades. O que acontece aqui? Ó? Em cada linha em cada linha aqui, ó, foi acrescentada uma figura. Ó. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Em cada coluna foi acrescentada uma unidade. Então, foram acrescentadas 4 unidades. Como eu falei, 8 mais 4, 12 mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. Agora eu quero falar das sequências não recursivas. O que acontece com essa sequência? Cada termo da sequência, ele não necessita de recursos, né, para ser calculado. Por exemplo, aqui nessa sequência aqui, dos números múltiplos de 7, só está faltando 0, e 7, 14, 21. O 14, qual é a ordem do 14 aqui? É o segundo, ó, 14 dividido para 7, 2. Terceiro objeto seria 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Se eu tivesse aqui 70, qual seria a ordem do número 70? Aí seria 70 dividido para 7, seria o décimo número, no caso aqui. Aí, então, aqui com figuras. Nós temos 2, 4, 6, 8. Qual seria a próxima? 10, no caso. Então, para descobrir, basta dividir o número por 2, né? Ó. Por exemplo, aqui, qual seria a sexta figura? 6 vezes 2, 12. Tá? Outra sequência bem conhecida aqui também, essa sequência dos números quadrados perfeitos. 1, 4, 9, teria 16. Qual seria a próxima figura? Seria 25. É uma sequência que não necessita saber qual é a anterior. Se fosse aqui, por exemplo, a sétima figura seria 7 vezes 7, 49. A décima figura, 10 vezes 10, 100. Obrigado por ter assistido e até a E próxima. aí, galerinha, tudo bem? Estamos terminando o vídeo de hoje, mas calma, calma que tem mais um pouquinho aí pela frente, tá? Olha só, como vocês viram hoje, as sequências, as regularidades, eles estão em todos os processos da natureza, no nosso dia a dia, na nossa casa e também na matemática. Nas abordagens anteriores, vocês viram em cada uma dessas dimensões. Então, a atividade de vocês para hoje, a proposta para vocês para hoje é o seguinte, que vocês tentem encontrar no dia a dia de vocês algumas regularidades que são importantes e que dão sentido de beleza, sentido de organização. Ou então, uma outra proposta é que vocês façam desafios de regularidades, bem naquele sentido que os professores trouxeram, construindo uma sequência regular e perguntando qual será o próximo passo, qual será a próxima peça, qual será o próximo número. Tente fazer isso. Vocês podem se filmar, podem filmar somente as mãos, ou então vocês podem somente mandar um áudio, qualquer coisa do tipo. E fica a problematização. Será que tem regularidades na música também? Vamos pensar sobre isso? É isso aí, galera. Aqui pro finalzinho eu vou deixar uma música para vocês que se chama Música Fractal. Ela é uma música feita por um algoritmo de computador que segue padrões de fractais. Espero que gostem um pouco. Abraço, se cuidem!